Pessoal, continuando nossa aula de inox, na aula passada a gente viu muita questão relacionada à regra e agora a gente vai ver como calcular o NOx, como fazer o cálculo das cargas de combinação. Por quê? Quando você vê um átomo combinando com o outro, ou ele doou elétron, ou ele recebeu, ou ele compartilhou elétrons, porque a ligação metálica é uma nuvem eletrônica, mas a gente foca muito na ligação iônica e na ligação covalente. Então o que acontece? Quando as moléculas combinam, por exemplo, você diz assim, ó, eu tenho água, H2O, eu combinei oxigênio com hidrogênio. Quando você pega ácidos, por exemplo, HNO3, eu tive uma combinação entre hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Quando você pega, por exemplo, CO2 ou dióxido de carbono, eu tenho uma combinação entre carbono e oxigênio. E essa combinação envolve o quê? Compartilhamento de elétrons, envolve doação de elétrons, vai depender se é uma ligação iônica ou covalente. E como é que a gente calcula o NOx? De uma maneira fácil, tranquila e bem light. Como assim? Vamos aprender como calcular isso. Primeira regra é, se eu tiver, por exemplo, nitrogênio, N2, nitrogênio gasoso, ó, N2. Então isso é uma substância simples. Por que é uma substância simples? Porque os átomos são iguais. Mas eu posso ter também, por exemplo, carbono sozinho, nitrogênio, ou por exemplo, o ferro. Letra maiúscula e letra minúscula, vocês lembram lá da atomística, né? Que é da química básica, que é um elemento químico, né? Porque um elemento químico, vocês lembram, é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Então isso é importante na hora da gente raciocinar e trabalhar isso daí. Então, qual seria o NOx? A carga de uma molécula, de uma substância, na verdade, simples. Bem simples, ó. Qual é a carga desse aqui? Zero. 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 Por quê? Na regra do NOx, substância simples possui carga zero. Outra coisa importante é quando você tem, por exemplo, ó, H2O. Aqui eu tenho uma molécula, não é uma substância simples, aqui é uma molécula. Aqui é uma substância composta. Por que é uma substância composta? Já estou aproveitando e dando de colher de chá uma revisão da atomística básica. Substância composta é formada por átomos diferentes. Então, como é que eu vou saber a carga de combinação? Primeira regra é, você vai fazer assim, ó. Não tem carga, então se eu somar todos os NOx, isso aqui tem que ser igual a quanto? A zero, que é uma característica. Ah, professor, e se eu tivesse essa daqui, ó? HNO3, mesmo raciocínio, sabe qual é? Não tem carga aqui em cima, então se eu somar todos os NOx vai ser igual a zero. Professor, por que você está fazendo igual a zero aqui embaixo? Porque eu vou ensinar uma maneira bem prática e bem direta de você calcular a carga, beleza? Principalmente vocês que têm dificuldade, porque tem pessoas que ensinam montando uma equação química, colocando uma incógnita x, y, e a pessoa já tem um medo de matemática que colocar matemática aqui, o aluno vai se espantar. Mas vamos aprender esse método que é mais simples. Primeiro, o oxigênio tem na regra, como o hidrogênio também tem na regra. E o NOx do hidrogênio, a carga é mais 1. Ó. Como eu tenho a carga mais 1, eu vou só multiplicar. Ó. Mais 1 vezes 2 átomos, porque são 2 átomos de hidrogênio. Mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Está vendo que só faltou a carga do outro elemento? Eu posso fazer um somatório aqui, ó. Que número eu coloco aqui para que quando somar dê zero? É só colocar menos 2. Se eu tenho mais 2 para dar zero, menos 2. Ah, mas não tem número aqui. Beleza, é a carga do outro. Ó. Pronto, achei a carga de combinação do hidrogênio, que é o NOx, mais 1. E nessa molécula o oxigênio é menos 2. Vamos raciocinar em cima dessa outra molécula. Ó. Hidrogênio tem na regra, que é mais 1. Hidrogênio e oxigênio são os dois elementos que você tem que saber no juízo. Por quê? São os que mais estão presentes. Hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Beleza? Mais 1 vezes 1, mais 1. Agora, oxigênio tem na regra? Tem. E eu sei que ele é menos 2, né? 99,9% dos questionamentos vai ter oxigênio com carga menos 2. O oxigênio só vai ser zero se ele tiver combinado com ele mesmo, porque ele vira uma substância simples, igual essa galerinha que eu coloquei aqui. Então, ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Só é fazer uma multiplicaçãozinha simples.
Professor, mas está faltando um elemento do meio. Justamente, é esse elemento do meio que vai ser o somatório para dar zero. Se eu tenho menos 6 e tenho mais 1, eu tenho que colocar aqui mais 5 para poder zerar tudo, porque fica mais 1 com mais 5, mais 6, menos 6, zero. É justamente esse número que ficou faltando para a gente fazer por último, que o pessoal coloca lá, é o valor de x, é o valor de y. Não precisa montar uma equação, você faz direto pelo somatório. Então esse mais 5 é a carga desse elemento que faltava. Beleza, professor? Mas aí eu vou colocar ele lá em cima? Sim. Tá vendo que aqui só tem o número 1? Eu não preciso dividir, ele vai direto. Fica como aqui? Mais 5. Então eu tenho o NOx do hidrogênio é mais 1, do hidrogênio é mais 1, o NOx do nitrogênio é mais 5 e o NOx do oxigênio é menos 2. Professor, mas se aparecer aquela situação, ó, SO4 menos 2, nesse caso aqui eu não tenho uma molécula neutra, eu tenho uma molécula com carga. Essa molécula, ela tem, ó, carga. Então o que é que vai acontecer? Você vai somar todos os NOx aí? Vai sim. E o somatório tem que ser igual a essa carga, que é quanto? Menos 2. Essa é a particularidade. Aí o que é que você faz? Vamos procurar na regra. Oxigênio e enxofre. Enxofre não tem na regra não, mas oxigênio tem, que é menos 2. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Que número eu coloco aqui para que somado dê menos 2? Porque seria o NOx do outro elemento. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 6. Porque mais 6 menos 8 sobra menos 2. Então, aqui em cima, ó, mais 6. Então, eu tenho apenas que observar que tipo de elemento está combinando e saber se ela é neutra, se ela está sozinha ou se ela é ionizada, se ela tem carga. Se ela tiver carga, eu tenho que ter um cuidado, porque sempre o somatório dos NOx sempre é igual à carga. Sempre. Se for uma carga positiva, pode aparecer uma carga positiva. Vou dar um exemplo para vocês, ó. NH4+. Isso aqui a gente chama na química de íon amônio. O que acontece? Eu tenho uma carga positiva, então se eu somar os NOx tem que ser igual a mais 1. Nitrogênio não tem na regra, mas o hidrogênio tem na regra. Que vale quanto? Mais 1. Então, ó, mais 1 vezes 4 dá mais 4. Qual é o número que eu coloco para que somado dê mais 1? Menos 3. Porque, ó, menos 3 com mais 4, mais 1. Sobe menos 3. Já achei aqui os NOx. Por que eu preciso estar atento com essas variações? Por que pode variar esse elemento que não está na regra? Vou te dizer de uma maneira bem simples. Se você pegar, por exemplo, um elemento que está na família 4A, como é o caso do carbono, por que esse danado do carbono ele não está na regra? Porque ele pode variar de mais 4 a menos 4. Seria o número da família com máximo, porque ele pode ganhar ou perder 4 elétrons. Então ele pode ser mais 4, pode ser mais 3, pode ser mais 2, pode ser mais 1, pode ser o quê? Menos 1, pode ser 0. Então ele tem muita possibilidade. Por isso que a gente não calcula em cima dele principalmente, e sim dos que a gente conhece. Então fazendo a equação matemática eu consigo fazer isso. Quando você pega a família, por exemplo, 5A, eu vou citar o nitrogênio aí, ó, que é um dos que mais variam também, a gente vai ter a seguinte variação. A gente vai ter aqui quantos elétrons ele precisa para ficar com 8, que na verdade tem 5 já, né? Mais 3 aí. Nesse caso aqui, ele pode trabalhar aí com menos 5. Então você vai ter sempre essas variações. Então as famílias que não estão na regra é porque elas variam. Professor, mas eu posso pegar o NOx, calcular cargas de NOx em uma equação química? Pode. Vou pegar esse exemplo. Ó. Carbono sólido mais oxigênio gasoso produzindo aqui dióxido de carbono. Um detalhe importante. Para a gente calcular NOx em uma equação química, ela não precisa estar balanceada. Ela não precisa estar balanceada. Por quê? Eu preciso só da carga de combinação individual do átomo. E como é que eu vou fazer aqui, professor? Bem simples, ó, raciocina comigo. Carbono sólido, tá vendo que a letra C está sozinha? Então é uma substância simples. Qual é a carga dele? 0. Se você pegar o O2, que é o oxigênio, também a carga é 0. Por quê? É uma substância simples. Ó. Agora aqui não, aqui é uma substância composta, então eu tenho que fazer pelo somatório. Se você olhar aqui, ó, não tem carga. Então o somatório é 0. Oxigênio tem na regra que vale menos 2.
Menos 2 vezes, vou colocar assim, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Qual é o número que eu devo colocar aqui, por exemplo, para que dê 0? Mais 4. Como não tem número para dividir, ele sobe direto, ó, mais 4. E aqui vem a mágica do negócio, ó. O que aconteceu? O carbono antes era 0, agora o carbono ficou o quê? Mais 4. Então o carbono aumentou a carga, então ele sofreu oxidação. Então ele é o que a gente chama de agente redutor. O que é um agente redutor? O carbono perdeu elétrons, então ele causou uma redução, ele fez alguém ganhar. Quem foi que ganhou aí na jogada? Oxigênio. Era 0, ficou quanto? Menos 2. Então o oxigênio passou de 0 e ficou agora negativo sua carga. Isso quer dizer que ele sofreu uma redução. Então aqui, ó, sofreu uma redução. Então quem sofre redução é o que a gente chama de agente oxidante. Então muita gente confunde esse negócio de agente aqui, ó. O que é agente? É algo que causa. Por exemplo, quem perde elétrons, que sofreu oxidação, causou uma redução, porque ele fez alguém ganhar. Quem ganha causou uma oxidação, fez alguém perder. Por isso que é o contrário. E isso confunde muito o juízo dos alunos, menos da oficina de estudo. Show de bola? Finalizou.